Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam bem. Se você está novo nesse canal, se inscreva nele, toque o sininho, deixe seu like, compartilhe os vídeos, divulgue o canal e você vai ajudar bastante a gente, tá certo? E se você quiser ser um parceiro financiador desse canal, nós estamos fazendo um convite pelo menos a 30 pessoas para que por mês doe entre 3 a 5 reais, ok? Por mês, certo? E o Pix é aqui, ó, robson.rmt@gmail.com, robson.rmt@gmail.com, ok? Certo? Então, se você quiser nos ajudar, você pode. Ah, Robson, eu quero doar mais do que 5. Pode doar, tá? A gente está colocando essa margem para 30, 40 pessoas, porque ah, as pessoas muitas vezes dizem: "Ah, a gente não, às vezes não sobra dinheiro", e é verdade. A gente sabe que existem muitas dificuldades nesse país, né? Ainda. Um dia seremos um país rico e próspero. Eu tenho certeza disso, porque um dia o Brasil, não só o Brasil, mas toda essa região aqui, será a única saída dos outros povos. Tá? Então, dito isso, vamos continuar nossos estudos, né? Deuses e homens, quem são eles, quem somos nós? Mas dentro desse contexto, nós precisamos aprender algumas coisas, né? Principalmente no que diz respeito ao à pessoa de Jesus, né? Porque Jesus, pessoal, você pode negar a existência dele quantas vezes você quiser, mas eu duvido muito que isso tenha sido uma invenção da cabeça de um monte de louco que morreram por causa de uma ideia. Eu acho engraçado isso, né? Como é que os gnósticos morrem? Porque supostamente eles inventaram um camarada, um cara, não, bora morrer por essa ideia aí que a gente inventou. Mas onde isso existe, gente? Quer ser ateu? Tá tudo bem, seja ateu, eu respeito. Mas você morrer por uma coisa que você não existiu, que foi inventada, eu acho que não, né? Acho que não. Tá? E se a gente for mais longe com Jesus, tem muito pesquisador hoje, né, sobre a história de Jesus na Índia, né? Enfim, né, tem vários outro dia eu vi um pastor chamado Caio Fábio Júnior, né? E ele disse que um dos livros que ele ia escrever, né, sobre a história de Jesus. Por quê? Porque ele tomou conhecimento de várias pesquisas que diziam que Jesus tinha viajado para a Índia, viajou. Jesus não só viajou para a Índia, ele viajou para a Grécia, ele tinha um tio que viajava bastante. O que você acha que Jesus ficou fazendo entre os 12 e os 30 anos de idade? Construindo mesa, cadeira? Não, né? Jesus estava andando, né? Não só andando, Jesus estava lá ensinando e aprendendo muita coisa, né? Já que ele vinha de fora. Tá? Então, esse Jesus histórico que o pessoal ficam tentando dizer não existe. Bem, se não existe, você quer dizer para mim que esse pessoal todo idiota morreram por uma ideia inventada? Eu acho muito, né? Acho que algumas pessoas elas precisam ser menos.
A gente vê que até ateu é meio idiotizado. Tem ateu por aí falando, às vezes, cada bobagem, né? É pelo amor de Deus. Só porque você acha que pode explicar tudo, tem gente que está se achando o rei da cocada preta porque acha que pode explicar tudo, né? Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Então, eu vou começar aqui com vocês com um texto muito interessante, que diz assim, ó, esse texto aqui, ó, diz, né? Jesus tinha ensinamentos secretos e projetados para a sua transmissão. Então, que Jesus tinha ensinamentos que ele fazia para um grupo restrito de pessoas é normal numa sociedade onde os rabinos, e Jesus era um rabi, faziam ensinos e tudo mais, né? Então eu sempre digo para as pessoas que às vezes me surpreende alguns comportamentos de pessoas, né? Não, Jesus tá. Então eu vou ler esse texto aqui, tá? Para a gente fazer reflexão. Jesus, cujo nome verdadeiro era Jeshua, né? Veja bem, tá? Vou até apagar aqui, porque aqui já mas dá para escrever. Então aqui ele chama de Jeshua, que soa como Josué, ok? Ou se você botar aqui um Y, tá, no lugar, fica Yeshua, né? Mas lembremos que Yeshua é uma abreviação do nome Josué, tá, gente? O Mauro Bligueno diz que o nome de Jesus oficialmente era Jesus, era Josué, né? Então, aqui ele diz assim, era Jeshua, tá? Então ele diz, em cujo nome verdadeiro era Jeshua, prometeu a seus seguidores mais próximos que os seus ensinamentos e o seu conhecimento não seriam perdidos para o mundo. A igreja tentou encobrir as evidências perseguindo o movimento gnóstico, tá? Perseguindo o movimento gnóstico, ok? Então, é aqui que a gente faz a pergunta. A igreja nascente, os ortodoxos, estavam perseguindo os gnósticos por quê? Ora, Jesus não existiu, Jesus era uma invenção. Tá? Então, se Jesus era uma invenção, que diacho os caras vão morrer por causa de uma invenção, de uma historinha, de uma coisa? Sabe, eu acho, assim, de um, uma ignorância tremenda. Mas porque não existe dados históricos? Ora, não existe dados históricos de tanta zerda por aí e as pessoas acreditam. Né? Sinceramente, eu já olhei ali eu cheguei até a participar entrei na live do Teologia Reversa, mas eu acho que, sinceramente, o que se está querendo mesmo, né? Aí parece que é sabe, aquele pessoal de ego inflado que pegam aqueles crente bobo que não sabe muito bem o que é, o que não é, e coitado, não tem exegese, não tem hermenêutica, não tem semântica, não tem filologia, não tem nada, não conhece nada. Aí vão para lá para serem
questionado, ele não tem resposta. A única resposta que ele sabe dar é que a palavra é infalível, e a palavra é inerrante, a palavra é inspirada, inspiração plena. Então, quer dizer, são pessoas que têm apenas crença, eles não sabem, na verdade, em que eles acreditam, né? Então, eu falo isso a vocês, meus amigos, porque os gnósticos morreram em função de dizer que acreditavam em um Jesus, tá? Em um Jesus. Então, eu pergunto a você, por que eles acreditariam no Jeshua ou no Joshua, tá? É, numa invenção, numa ideia, precisa ser muito ignorante para se achar que isso, entendeu? Existiu, né? Então, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isso, né? Então, aqui, vamos lá, aqui ele diz aqui, né? Gnóstico é uma palavra que significa conhecimento ou relativo ao conhecimento. A igreja queria um sistema de crenças em oposição ao conhecimento, que muito mais do que apenas crença, que é muito mais do que apenas crença. Então, o que a igreja queria? Um sistema de crença, que é o que existe hoje, tá? Inclusive, que se você questionar, você corre o risco de ser excomungado da igreja se você questionar o dogma da infabilidade papal, o dogma da virgindade perpétua de Maria, da concepção virginal, da não sei o que tem mais. Então, sistema de crença. Ou você crê, ou você está fora, né? E o conhecimento, não. O conhecimento busca levar você uma experiência, né, com aquilo que Jesus deixou, tá? Então, a igreja queria um sistema de crenças para poder perpetrar uma religião fraudulenta baseada no medo, né? Com base nisso, os porcos gananciosos que controlam a igreja é, plane, é, planearam tirar, né? Planearam tirar dinheiro do povo. Eles estavam com um medo mortal de que o conhecimento secreto de Jesus pudesse tornar conhecido por esse mesmo povo, e que o povo tornasse livre através do conhecimento secreto de Jesus. Alguns documentos gnósticos foram redescobertos na primeira metade do século XX. Num deles, o Apócrifo de Tiago, estava escrita a promessa de uma transmissão que Jesus fez antes dos custodiantes, que temiam pelas suas vidas, tivessem que esconder o documento. Então, ora, é evidente que o Jesus gnóstico não é o mesmo Jesus dos evangelhos canônicos, né? Então, o que é que acontece, Robson? O que é importante a gente entender nisso? O importante é que não era que Jesus tinha uma escola iniciática, que Jesus era uma espécie de maçom que ensinava o que, não sei o quê, porque tem tanta invencionice a respeito disso que beira a loucura. Não, Jesus era um mestre, um rabi. Então, ele tinha a escola dele, tá? E a escola dele, ele fazia os ensinos que era necessário a partir das revelações que ele próprio tinha e a partir do entendimento que ele próprio tinha, né? Já que ele era um E1, então, para que é que Jesus né, ia fazer? Ele tinha que ensinar os seus, né? E ele dizia para eles o que era aquilo, os acontecimentos e tudo mais. Ele não falava para toda a multidão, assim como os próprios rabis de Israel
os mestres de Israel faziam, né? Eles tinham as escolas dele, isso era muito comum na época, inclusive na Grécia era assim que era feito também. Platão tinha a escola dele, né, Pitágoras tinha a escola dele. Então, Jesus era um entendido, não é ao contrário do que muita gente pensa. Jesus não era um abestado porque Jesus falava o grego, falava o aramaico, falava o latim, falava o hebraico. Jesus era um cara que tinha entendimento, era uma pessoa cuja missão foi transmitir, revelar o verdadeiro Deus para as pessoas, né? E isso custou caro a ele, custou a vida dele. Tá? É evidente que depois nós temos todo o desenvolvimento, né, de uma tradição que vai se ser muito difundida, de que Jesus teria tido filhos, né, pelo menos uma filha chamada Sara com Maria de Magdala, e que Maria fugiu, claro, que estavam matando os gnósticos. E Maria Madalena era muito respeitada pelos gnósticos. E ela foge para uma região da França, e junto com a filha, Sara, né, levando com ela tradições, ensinos que Jesus teria transmitido. E até hoje a discussão do Graal, né? Que era o Graal? O Graal era o cálice do coisa, tudo bem. Eu vou esclarecer um negócio para vocês que é meio estranho. Vai soar meio estranho, mas espera lá, né? Vocês vão entender. Porque o pessoal gosta muito de mistificar sobre o Graal, né? De dizer, o Graal é não sei o que, outro dizer, o Graal é... Gente, por incrível que pareça, né? O que acontece quando você toma... Já pensou? Eu já contei essa história aqui, que na África um camarada foi visitar um pessoal e descobriu que lá, ficou lá e resolveu comer uma carne, né? Que ele não sabia do que era, comeu, junto com o pessoal lá. E depois de terem comido, começaram a ver coisas extraordinárias e começou também a dar febre, adoeceram. Então ele resolveu perguntar ao dono da casa o que é que ele tinha comido. Eles tinham comido eles tinham capturado eles chamavam para esses seres não humanos de Shitai, parece alguma coisa assim. E eles tinham capturado e eles mataram e comeram a carne. Ao comer a carne, o que aconteceu? Eles automaticamente começaram a absorver a energia que tinha naquele ser. E eles começaram a ver as coisas, né, de modo diferente, e tudo mais. Eu estou dando um exemplo disso para dizer que o que é que acontece quando você come a carne de um Deus ou bebe o sangue de um Deus, de uma divindade? Você já parou para pensar? Isso aqui não tem nada a ver com a Eucaristia e com hóstia, com o sangue da missa, não tem nada a ver. O que foi feito ali na última ceia, que chamado de Jesus, tá? É que os estudiosos são unânimes em dizer que Jesus celebrou primeiro aquela celebração comum da Páscoa, do Cordeiro, etc, etc, tá? Depois, ele vai fazer uma outra espécie de celebração própria dele, do grupo da escola dele, em que ele vai dar, de fato, o sangue dele. Não é brincadeira, não.
tá? Como ele vai, né, fazer um corte e vai derramar o sangue, juntamente com o quê? Com a água, tá? E ele vai compartilhar aquilo com eles. O pão, pessoal, o pão que ele deu, né, ali, aquele pão não era a carne especificamente, mas o sangue que ele deu era sangue mesmo. Não era o vinho que se transfigurou no sangue. Não tem nada disso. É porque ele queria dar aos discípulos a experiência. Então, você já pensou quando é inserido em você o sangue de um Deus, de uma divindade? Um Deus aqui com Deus minúsculo, né? Então, essa experiência, quem teve? A escola dele ali. Teve, por que que ele fez aquilo? Porque ele precisava fazer revelações depois. Hum? É como se tomar uma ayahuasca, tá? Então ali aquela experiência como da África, os caras começaram a ver e sentir as mesmas coisas que o ser tinha. Então, é claro que a igreja não pode reproduzir, não pôde reproduzir isso, e aí, claro, criou a ideia do vinho, né? E tudo indica que qual é o grande X da questão? O grande X da questão é descobrir que esse recipiente guarda ainda uma quantidade pequena desse sangue. E porque tem um corre-corre atrás deste sangue? Porque os cientistas, né, sionistas, etc., estão doidos para se apossar disso, porque eles podem, a partir daí, ter um DNA, tirar um DNA, ok? E investigar, fazer investigação e, mais do que isso, gerar um personagem para ser o oposto dele, de Jesus, do Jeshua ou do Joshua, tá? É loucura, parece loucura, né? Nossa, meu Deus do céu, Robson enlouqueceu! Apaga no canal, ele tá falando aquilo. Ah. O que é que acontece? O que é que acontecia geralmente quando um vampiro, né, ele mordia o próprio coisa e botava o sangue na boca da pessoa que estava morrendo? A pessoa virava um vampiro. Ora, o que Jesus fez ali não foi um negócio de milagre da transubstanciação. Jesus pegou o cálice nas mãos, deu graças, partiu, é, depois tomou o pão, deu graças, partiu, deu seu tipo dizendo: isto é meu corpo que será entregue por vós, fazei isto, isto é meu corpo mesmo, mas ele estava dizendo: isto é meu corpo, e isto aqui é meu corpo, ok? Toda vez que beberdes deste cálice, né, é, vocês vão lembrar. Então, os primeiros discípulos, os primeiros apóstolos, tiveram essa experiência, meus amigos, tá? E por isso morreram, porque eles se tornaram gnósticos, porque eles começaram a descobrir tudo o que aconteceu com Jesus. Você já pensou? Os caras estão lá
no Monte das Oliveiras, de repente, quando eles vê uma nuvem, uma luz brilhante, uma nave, gente. E a nave desce, o ser, ora é uma criança, ora é um adulto, ora é um idoso, quer dizer, Jesus muda de figura diante dele, né? Então, Jesus viveu muitos anos, pessoal. Tem muita mentira sendo contada por aí. Jesus viveu muitos anos. Ele morreu numa idade já assim, bem maduro, né? Não foi com 33, morreu com 33, não, o fenômeno da ressurreição é um processo bastante tecnológico que aconteceu. Ele não, se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, todo mundo então sabe que Jesus foi ressuscitado. Ele não ressuscitou por ele mesmo, mas por uma força que foi tecnologicamente capaz de implodir o corpo de Jesus. Tá? Implodir. O Greg Braden, que é um escritor, ele fala exatamente disso. Mas por que ele fala exatamente disso? Porque ele diz que Jesus tinha tanto amor, era um ser tão profundamente amoroso, mas os evangelhos canônicos que a igreja usa não mostram tanto isso. Porque tem uns momentos que Jesus parece que, né? Então, ali foi todo um processo de tecnologia que ressuscitou Jesus. E quando Jesus ressuscita, tá? Que ressuscitar é levantar, ficar de pé, ok? Certo? E aí ele vai para, ele continua ensinando, ele continua. Agora, o que aconteceu com Jesus de fato? Ele teve que, claro, mudar de aparência e sair de Jerusalém para poder sobreviver, né? E aí, claro, que tem uma prole de Jesus, né? Que ninguém até hoje vive oculta, porque sabe que a hora que os sionistas e a igreja descobrir, eles estão fritos, tá? Então eles estão guardados, muito bem guardados, ainda os descendentes, né? E não vão ser achados tão cedo ainda, por enquanto, tá? Então, vamos ver aqui, tá? Então eu vou passando aqui, gente, eu vou dar uma puladinha, tá? Certo? Então, sobre o texto de Tiago, né, do Evangelho de Tiago, né, algumas coisas, né, vão ser ditas por Irineu, mas a seção descreve a sobrevivência da alma após a morte. Dos valentinianos gnósticos, sabemos que, através de Irineu, de um ritual durante o qual eles deram o conhecimento aos iniciados. Além disso, a seção explica que os poderes fazem perguntas à pessoa falecida. É que ele está narrando aqui, quando a pessoa morre, os arcontes perguntam, né? Da onde você veio? Da onde você é? Eu sou da fonte. O que você da fonte? Tal coisa, tal. Por quê? Porque Jesus ensinou que quando a pessoa morre, o seu corpo ressurreto vai fazer a ascensão. Só que os arcontes vão tentar te prender, eles vão tentar perguntar a você coisas, eles vão tentar te enquadrar para que você não faça o seu processo de ascensão. Então é isso que ele está citando aqui, ó. Os poderes fazem perguntas à pessoa falecida. Essas perguntas e as suas respostas também foram transmitidas no ritual do Valentiniano, tá? No primeiro Apocalipse de Tiago,
Fica claro que o material fazia originalmente parte de um discurso de revelação realizado entre Jesus e seu irmão Tiago, e um dos ensinamentos de conhecimento secreto de Jesus. Thomason analisa com muito cuidado o texto de Tiago, que o texto de Tiago não foi escrito por uma pessoa com aflições valentinianas. Isso significa que o ensinamento secreto foi relatado independente de qualquer linhagem valentiniana, como vindo de Jesus, dado a seu irmão Tiago. Tá? O cenário que Thomas desenvolve de que o compilador de James obteve um texto valentiniano e o reformulou é inteiramente especulativo, tá? E, portanto, não deve ser usado para conclusões. O próprio Thomas aponta isso, dizendo que o texto de Tiago, em análise aqui, é claramente não valentiniano. De acordo com os textos, Jesus sabia de antemão que os judeus o matariam através do sistema judicial romano. Tomado em um conjunto com a prova dos seus ensinamentos secretos e da organização dos seus livros que foram criados. Isto permite apenas uma conclusão, nomeadamente que Jesus providenciou durante a sua vida para que o seu conhecimento secreto fosse transmitido para eventualmente se tornasse conhecido. Tá? Então, o que ele está dizendo aqui nos dá base para dizer o seguinte: alguns afirmam que Jesus não mandou ninguém escrever nada, ele mandou pregar. Mas, gente, mas que me perdoe mesmo, mas é muita burrice. É claro que Jesus mandou escrever. Ora, se estão escritos vários textos, né, da biblioteca de Nag Hammadi, significa que Jesus tenha mandado escrever sim. Jesus disse: olha, escrevam, porque senão a coisa vai se perder, que eu estou ensinando a você. Agora, é claro que isso não aparece nos evangelhos canônicos, né? Mas aí, como é que é? As pessoas dizem: Jesus não mandou ninguém escrever nada, né? É igual o apóstolo Paulo disse: ele não me mandou batizar, ele me mandou eu pregar. Então, para vocês verem uma coisa, né? Então, como é que os evangelhos canônicos foram parar dentro da Bíblia? Se Jesus não mandou ninguém escrever nada. Então, se não mandou escrever nada, então não devia existir Novo Testamento, porra. Que porcaria é essa, doido? É. Já pensou uma loucura dessa? Dá para entender um enrolation desse? Ah, Jesus não mandou escrever nada. Sim. Você não mandou, para que estão colocar isso escrito? Ah, porque alguns doidos resolveram escrever sem a ordem dele. Ah, para com isso. Pare com isso. Os ensinamentos eram feitos orais, mas a cultura judaica era rica em que os alunos do mestre, né, escrevessem as coisas. Isso era comum acontecer. Né? Então é um besterol que as pessoas digam isso, né? Mas quem tem boca, né, gente, fala o que quer, né? Então, este livro dá continuidade à sua suposição evidenciada. Esse texto bem aqui que nós estamos, tá, pessoal? Vou até marcar aqui para vocês não se perderem aqui, tá ok? Tá? Este livro dá continuidade a essa suposição evidenciada. Não é nenhuma surpresa que o conhecimento de Jesus que ele transmitiu nos seus ensinamentos ao seu círculo íntimo para fins de transmissão é uma ciência da espiritualidade, não um sistema de crença. Então, portanto, aqui o X da questão é uma ciência da espiritualidade, não um sistema de crença. Como tal, não é o único.
mas combina com outros sistemas de ciências espirituais, como ele dá exemplo aqui, o budismo, né? Contudo, a escola secreta de Jesus é a única na sua profunda, né? A tradução aqui é meio confusa, né? Na sua profunda profundidade de transformação intelectual e emocional. Tá? Então, houve sim, por parte do Jesus gnóstico, do Jesus Eon, né? Que houvesse escrita. Ora, para que o pessoal for esconder esses escritos? Porque eles estavam sendo caçados, feito animal para matar. Então, pegaram, esconderam lá, né, nas regiões lá de Nag Hammadi, que fica no Egito. É claro que, gente, depois nós vamos ver isso, a influência que tem a Alexandria sobre os gnósticos, nós vamos ver que o nosso entendimento de Deus, nós gnósticos, eu falo nós gnósticos, tá? É muito baseado naquilo que teve influência, sim, o Egito, teve influência a Grécia, teve influência a Alexandria, tá? E nós vamos ver isso depois, cada escola em particular, por que que elas vão falar. Então, todo o ensinamento que Jesus deu, já pensou, Jesus está falando do Pai, falando de Deus, né? Deixa eu subir aqui, né? Aqui, ó, certo? E eu vou aqui, vamos lá. Agora que eu vou subir aqui, que aqui, introdução, eu vou pular aqui, tá? Nessa introdução, tá? Certo? Aqui, ó, vamos começar bem aqui. E aí, olha só, primeiro, deixa-me mencionar os 12 títulos principais da estrutura do meu argumento, que é do escritor aqui, tá? Que ele vai usar aqui. Então ele vai usar: os deuses funcionais deram origem ao sistema de conceitos filosóficos abstratos. Platão apresenta a imagem da mente individual presa numa caverna. É provável que a mente individual nem sempre tenha ficado presa. Na antiga tradição utópica, existe um desejo de escapar da caverna. Certo? Quinta, a caverna é uma descrição precisa do ego, dos seus muros de defesa. Sexto, fora da caverna, a mente está conectada a energias espirituais. Sétima, as energias básicas são escuridão, tá? Que é a melancolia, e a luz, a sabedoria. A filosofia bizantina é uma extensão da antiga tradição utópica. Tá? As utopias são os reinos visualizados do pré-conceitual. Os deuses pagãos sobreviveram através do eumerismo. Tá? Eumerismo. Os deuses funcionais de Platão têm algumas energias representadas. A teoria das esferas apresenta uma estrutura pré-conceitual. Tá? Então, ele dá aqui 12 características para mostrar para vocês, né, como vai ser desenvolvido o tema todo que ele vai colocar. Porque, veja, ele está falando exatamente do Deus platônico, que é o Deus exatamente, um Deus completamente abstrato, fora, um Deus né? Por que Jesus choca as culturas pessoais? Porque ele vem falar de um Deus que é completamente diferente, próximo, de quem ele é capaz de chamar de pai, de quem ele é capaz de dizer
que eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai, estou há tanto tempo convosco e não me conheceis. Então, meus amigos, meus amigos, meus amigos, meus amigos, né? O cristianismo original do Jesus que está ali nos escritos gnósticos é extremamente importante para o nosso entendimento de Deus e saber quem é Deus. Então eu já disse que Deus é físico e material. O Pai, o Filho e o Espírito, todos os três, ou as oito, a Ogdoa de todos os aeões, têm corpos físicos e materiais. Ok? Não adianta vir com essas histórias, gente, do tipo, não, Deus é o inefável, impossível de ser alcançado. Inclusive, o próprio Paulo vai inventar essa mesma história. Tá? Deus habita numa luz inacessível que nem o homem. Por quê? Porque é mais conveniente pregar um Deus assim do que pegar um Deus muito próximo, muito, né, um Deus até capaz de ser explicável. Nossa, eu tenho medo disso. Deus não pode, gente, ser explicado. Aí os fanáticos ficam doidos, né? Eles ficam doidos, capaz de arrancar a cabeça do lugar, porque um Deus explicável como pode, como pode, como pode, como pode, um Deus explicável. Nossa. E eles acreditam nessa porcaria desse Deus demiurgo deles, do Antigo Testamento, que anda, não gosta de pisar em merda, manda o pessoal andarem com né, para não pisar em cocô, ele manda eles cavarem um buraco, fazer, né, e taparem. Por quê? Porque ele quer andar e não quer sentir nem cheiro, nem pisar em bosta. Tá? Então, mas ele acredita nessa criatura antropomórfica que eles chamam. Não, mas isso aí é antropomórfico, mas porque os escritores foi que erraram. Assim, eles tentaram explicar. Bem, mas escuta, eles não são inspirados pelo Espírito Santo, não? O Espírito Santo vai criar uma coisa que não vai. Oh, pelo amor de Deus, um enganar o outro, né? Vai enganar outro. Aí quando fala que Jesus veio explicar Deus, que não é, Jesus não tem nada a ver com essa porcaria do Antigo Testamento, tá? Que os cristãos hoje são muito mais do Antigo Testamento do que do Novo, entendeu? Então os gnósticos chegaram e disseram, olha, Jesus nos ensinou coisas assim, assim, assim. Oh, nossa. Aí a ortodoxia disse, bora botar para matar, porque senão eles vão é, fazer miséria, né? Então ele diz aqui assim, ó, tá? É uma linguagem meio rebuscada, mas gente é muito importante, tá? Porque também é cultura a gente aprender os estudos aqui, tá? As primeiras 11 dessas legendas referem-se a topoi, o tipo, né? Que já são conhecidos, tá? Ou o caso de Jean Senecre e a sobrevivência dos deuses pagãos eram conhecidas na década de 1950. Podem ser recuperados a partir de escritos da época. Ou o caso da legenda 11, os deuses funcionais em Platon. Algumas energias representadas referem-se a algumas interpretações bastante padronizadas, tais topoi conhecidos, como qual Deus tem qual função, qual energia. Então ele está pegando todas os pontos para abordar, tá? E eu vou pulando aqui porque tem partes aqui interessantes. O ponto de partida no helenismo, o helenismo é a cultura grega, tá?
pode muito bem indicar apenas as tradições de alterações e contato muito mais antigas, tanto orais quanto subjetivos mentais. Só então começam a ser escritas, depois de uma infraestrutura suficiente de gêneros literários tenha evoluído para incorporar tal material do subjetivo no mito e, posteriormente, do subjetivo na filosofia. Este último aspecto floresceu não tanto no helenismo como em Bizâncio, um milênio antes de Descartes, ainda hoje pouco conhecido. Né? Então vamos pular aqui, e vamos aqui. Né? Aí ele diz aqui, ó, primeiro, os deuses funcionais deram origem a um sistema de conceitos filosóficos abstratos. Então ele diz assim, é uma tese conhecida, muitas vezes remontadas a Max Weber, ou Weber, né? Que o panteão grego dos deuses do Olimpo se assemelha a um sistema de categorias filosóficas em forma alegórica. Tem sido afirmado frequentemente e nunca refutado que isso como pai olímpico, deu origem à filosofia, né, com um mito humanamente racionalizado. Né? Então, Platão apresenta a imagem da mente individual presa a uma caverna. Vocês sabem aquela teoria da caverna, né? Platão aparentemente sabia disso muito antes de Freud. O homem tem um ego, e isso é descrito precisamente para a semelhança da caverna feita de Platão. Né? As paredes da caverna escura são ilustrações mais impressionantes dos difíceis mecanismos de defesa do ego que existem na literatura. Platão é entendido na análise moderna da caverna como zombando do humano ignorante, né? E apontando para a iluminação como a saída. Tá? Então, para você sair da caverna, tá? E eu vou pular aqui também, para você sair da caverna, você precisa de iluminação. Tá? É isso que ele vai colocar. Eu vou pegar... aqui nós vamos pegar um aspecto de Aristóteles, tá? Porque quando Platão diz que para sair da caverna é preciso a iluminação, é porque ninguém vai sair do ego se não for iluminado. A caverna, na verdade, é o próprio ego humano. Por que tem muitas pessoas que não vão conseguir receber a iluminação e receber o despertar? Porque são cegos, são ególatras. A gente vê isso aí, pessoal. Você pega os canais do YouTube que falam de espiritualidade, ou de seja lá do que for, de ocultismo, não sei do que, são muita gente ególatra que estão lá, sabe, se vangloriando de algumas coisas, inventando outras, né, que ainda estão dentro da caverna e dizem que são despertos. Né? Não saíram da caverna, não, estão lá dentro, mas estão dizendo para todo mundo que são despertos, são acordados, são o quê? Né? Nossa, quando eu vejo esse pessoal falando, chegar, eu choro. Né? A teoria das esferas de Aristóteles baseia-se nisso. Né? O Platão ensina os deuses no helenismo, manifesto de Platão, estão estruturados em esferas funcionais. O núcleo é o ego subjetivo, o ponto de partida da experiência humana e da autotransformação humana. A grande era do Renascimento europeu é precursora de movimentos mais recentes em direção ao esclarecimento, esteve perto de sair da caverna e recuperar uma mente espiritualmente
receptiva. Então veja o que está sendo dito aqui, tá? É muito importante para a gente entender essa saída, tá? Certo? Da caverna. Eu vou dar saltos aqui, né? Muito interessante, porque o texto ele é bastante profundo, e eu quero pegar umas partes que eu deixei já aqui indicadas, tá? Ele está citando, e eu quero falar isso para vocês, ele está citando muita a questão dos gregos, porque, eventualmente, os gnósticos foram, né, em certa medida, influenciados pela cultura grega. Tá? Isso nós vamos ver num próximo estudo, né? Nós vamos ver isso no futuro. Tá? Quero pegar aqui a parte que eles vão falar um pouco sobre dos gnósticos, tá? Que é muito importante. E aqui eu vou pulando porque aqui ele vai apenas dar as biografias, tá? Que são muitas. É uma lista enorme de biografias que ele vai dar sobre esses assuntos, né? Especificamente. Tá? Então, deixa eu pular isso aqui tudo, gente. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos pular, vamos pular. Ele vai falar sobre a filosofia bizantina e a mente olímpica, né? Por quê? Porque quando eles vão analisar todo o documento dos gnósticos, eles vão exatamente, né, marcar alguma coisa aqui, tá? Então eu vou aqui procurar um texto que eu li, que é muito interessante para a gente se localizar, tá? Aqui, ó. Né? Não pode haver dúvida de que a mitologia que Platão usa é uma antiga gnóstica cristã. Os gnósticos eram uma seita perseguida, ok? Eles tinham todos um motivo para se camuflar. Samael Van Veor, que é o Samael Van Veor, no século XIX, forneceu informações, muitas delas, tá, que nos permitem identificar o estranho Zeus de Platão, seu estranho Poseidon, como gnóstico cristão. Zeus, por exemplo, é um nome falso para o gnóstico Jesus Cristo. Isso aqui é uma interpretação dele. Tá? Se Zeus simboliza a luz, isso enquadra Jesus como testemunha da luz criadora. Tá? João capítulo 1, versículo 9. Os gnósticos se esforçaram para ir além da crença para o conhecimento divino contrafactual. Platão é um exemplo desse conhecimento, dada a sua alta posição na corte de Mistra, né? Ele foi provavelmente líder do movimento gnóstico durante os últimos anos de Bizâncio. O patriarca Genádios teria conhecido isso no único manuscrito das leis de Platão, que lhe foi dado após a morte de Platão e não hesitou em queimar o manuscrito. Né? Então, veja, eles fazem uma comparação, tá, muito parecida, que Jesus tem uma certa similaridade com
Zeus. O que eu particularmente discordo, tá? Porque se você olhar Zeus, Zeus era uma entidade, uma divindade que não foi nada elegante. Você vê que os deuses, pessoal gregos, os deuses é, egípcios, deuses sumérios, deuses acadianos, deuses babilônicos, eles tinham diversas atitudes que você, particularmente, quando você olha, e isso também está presente na Bíblia, no Deus bíblico, eles eram cheios de manias que não tinha nada a ver com Deus, a não ser que nós entendamos que Deus é um ser como um ser humano, que tem defeitos, pode ter vontades, tem desejos, tem essas coisas. Se você entender assim, esses seres eram Deus. Agora, se você entender Deus num sentido um pouco mais profundo, você verá que esses seres não podem ter sido Deus. No mínimo, eles foram seres que se autodenominaram Deus, porque, mas se você for ver a barbaridade que esses seres faziam, é terrível. Olha as histórias dos deuses gregos, olha a história dos deuses sumérios, olha os acadianos, enfim. Você vê, por exemplo, que os deuses da Suméria, a guerra de Enlil com Enki, que perdura até os dias de hoje. Por quê? Né? Então você verá que o ensino de Jesus sobre Deus, ele é muito diferente do que a cultura grega, a cultura suméria, a cultura, apesar de que tudo isso daí trouxe influência, sim, para a visão gnóstica, tá? Isso é importante de ser claro, de se deixar claro para vocês, ok? Então, aqui, olha, os gnósticos cristãos afirmam ser preservadores dos ensinamentos ocultos de Yeshua, ou Jeshua, ou Yeshua, né? Então tem vários ali, né? Também chamado de Cristo, o Nazareno, distorcido inexplicavelmente em uma confusão de Júpiter, né? Que é Gezeus, né? Veja, vejam o que tá colocado aqui, tá? Vou colocar bem aqui, porque talvez você nunca tenha parado, né? Mas ele está dizendo que há uma confusão, tá? Deixa eu aqui, passar aqui, em que eles dizem que essa palavra aqui seria Zeus, que se você fizer um risquinho bem aqui, seria Jesus. Vocês estão entendendo? Tá? Há quem queira indicar que Jesus teria uma semelhança com o, o Zeus, tá? Mas veja, isso não é possível. Agora, se você me perguntar, Robson, qual é a tua opinião? Jesus, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus era um semideus, tá? E eu vou preparar estudos falando só sobre Jesus, aspectos de Jesus, e vocês vão ver que nitidamente que vocês vão amar muito mais Jesus sabendo dessas coisas do que vocês amam hoje. Porque o que pintaram de Jesus para nós é um negócio meio de louco, tá? Agora, a gente tem que ter cuidado
Porque há muitas pessoas que, na ânsia de explicar alguma coisa, elas começam a criar fantasias. Eu já vi muitas. Tá? Então, quando ele coloca essa palavra aí, Jezeus, né, não tem nada a ver com Jesus. Por que não tem? Porque o nome de Jesus era Joshua, Jeshua ou Yeshua. Então, portanto, não tem uma relação com Zeus. Jesus não tem absolutamente nada a ver com Zeus. Olha a história de Zeus e você vai se perguntar: Zeus tem mais aparência com o Yaldabaoth, com o Javé, do que com Jesus. Pelo amor de Deus, né? Acho assim que tem coisas que a gente às vezes até. Então, aqui, ó, os gnósticos tinham uma filosofia crítica dos nomes divinos. Pode-se entender isso melhor dada a nomeação de Jeshua, por um ambiente hostil. Os mitos em todo o mundo têm uma função fundamental, a transmissão do conhecimento tradicional nas culturas orais. Bizâncio era a cultura letrada, mas quão bem-vindo seria um meio de transmissão confidencial, como figurações míticas e outros símbolos para que a seita perseguida e rotulada de herege. É uma pergunta, né? Quão bem-vindas seriam as traqueias ocultas de Yeshua, também conhecido como Jesus, para que a igreja estabelecida? Na minha opinião, todo e qualquer ensinamento oculto de Jeshua representa uma ameaça mortal à igreja estabelecida para os governos que ela apoia. Ok? Olha só aqui. Tá? Eu vou grifar essa opinião, porque essa aqui é muito interessante. Tá? Aqui, ó. Então, entendam que, porque até hoje, por que quando acharam os textos de Qumran, a igreja não se incomodou? Mas os textos gnósticos, a igreja ficou extremamente preocupada com os textos quando foram descobertos. Tá? Por quê? Porque a igreja sabe que os gnósticos estavam falando a verdade. Tanto que eles não condenaram Valentim, tá? Como herege. Eles só declararam que os ensinos de Valentim era uma apostasia, mas em nenhum momento condenaram Valentim de heresia, tanto que Valentim morreu normal, viveu na comunidade dele e tudo mais. Por quê? Porque o Valentim foi aquele que ficou mais próximo da ortodoxia, mesmo sendo gnóstico. Tá? Porque existiam escolas gnósticas muito mais radicais do que a de Valentim. Né? Então, vejam, se a igreja deixa o gnosticismo progredir, ele se torna uma ameaça tanto para a estrutura dela como para a estrutura dos governos. Tá? A curiosidade é um sinal de inteligência. Os gatos, portanto, são considerados animais bastante inteligentes. O impulso noético no homem, noético vem de nous, da mente, né? Do homem é um sinal de curiosidade, a curiosidade de saber. Os estudiosos conhecem as antigas correntes gnósticas há séculos. A descoberta sensacional de vários tesouros e documentos antigos ao redor do Mar Morto, hoje conhecidos como manuscritos do Mar Morto ou de Qumran, causou grande comoção no século XIX, no século XX. Ficou claro que as seitas gnósticas, ou chame-as de noéticas, para não nos limitarmos apenas a um rótulo, eram muito mais difundidas na época de Jeshua do que já era conhecido, mas que essas seitas enfrentaram eventos de nível de extinção. Então, o que é que acontece? Quando Jesus nasce, pessoal, já existia ali
os essênios, que tinham princípios gnósticos, que provavelmente João Batista tenha vindo dali e que provavelmente Jesus tenha conhecido. Tá? Mas a gente não vai aprofundar isso agora, porque não é interessante, mas é muito importante a gente perceber essas coisas. Ok? Por quê? Porque quando você fala de Deus, a partir do que Jesus revelou, mostrou, através dos escritos gnósticos, você está descobrindo algo extraordinário, que não está contido nos evangelhos canônicos. Tá? Já caminhando para o nosso encerramento, eu vou só terminar de ler esse textinho aqui. Tá? E os gnósticos, olha, enfrentaram o quê? A extinção. Tá? Antes da descoberta do século XIX, os manuscritos do Mar Morto, a fonte intelectual mais importante para o gnosticismo cristão era o Piste Sofia. Era o que se tinha antes. Por isso que tem gente que acha que o Piste Sofia é tudo. Né? O texto copta está no Codex Asceianus, provavelmente do século IV depois de Cristo, descoberto em 1773. O texto em si pode ser um pouco mais antigo. Os ensinamentos do texto podem ser consideravelmente mais antigos. No início do texto, menciona Jesus instruiu os discípulos apenas no primeiro nível. O texto não então apresenta ensinamentos adicionais e a mais elevados que o Cristo transfigurado deu a seus discípulos, a sua mãe e a Maria Madalena, através das comunicações durante o período de 11 anos. Pode-se notar que no século XX, o reavivador gnóstico Samael van Veor, autor de A Um Veor, né, ele é chamado também, autor de mais de 70 livros, perto do fim da sua vida, resumiu seus ensinamentos cristãos neognósticos em um extenso comentário ao Piste Sofia. Tá? Eu tentaria concluir que o conhecimento oculto que Platão pretendia transmitir através das suas leis, codificadas em perfigurações míticas e outros símbolos, teria sido, em todos os aspectos essenciais, congruente com os comentários de Piste Sofia, tá? Feito por Van Veor, embora o Platão, no século XV, possa ter tido informações mais extensas e autênticas à disposição do que Veor tinha no século XX, antes da era da internet. Tá? Os ensinamentos ocultos de Yeshua, Jesus Cristo, equivalem a antigas ciências espirituais que estão começando a se tornar conhecidas novamente, em geral hoje, desde o início da era da internet, final do século XX. As ciências espirituais substituem a crença religiosa. Elas são conhecimentos ensináveis e aprendíveis que permitem a Jesus operar aqueles milagres autênticos que lhe são atribuídos, né? descontando os milagres fictícios, como transformar água em vinho, não impossíveis, mas não factuais. A ciência ameaça a igrejas, governos e medicina, como nós sabemos. Talvez suas implicações iniciais mais fortes sejam, portanto, sociais. No longo prazo, as ciências espirituais, como são conhecidas por Yeshua, um grande mestre, abrem o caminho para os humanos rumo ao tipo olímpico de vida superior livre. Tá? Então, a gente encerra esse vídeo, pessoal, dizendo para vocês o seguinte. Os ensinamentos de Jesus estão muito além do Piste Sofia.
tá? Porque eu vi aí um canal dizer que a Bíblia dos gnósticos é o Pista Sofia. Não. A Bíblia dos gnósticos são todos os textos de Nag Hammadi, tá? Porque o Pista Sofia não contém tudo sobre Jesus. Por sinal, há muita má interpretação sobre o Pista Sofia, inclusive as que foram feitas por Samael Van Veor e, inclusive, também feito pela Blavatsky. Tá? Que pegaram um texto e fizeram ensinamentos completamente absurdos, tá? Totalmente diferentes do contexto. Tá? Sabe por que esse pessoal foram desmascarados? Por causa dos textos de Nag Hammadi, que quando foram descobertos em 1945, mostraram ao mundo que os ensinamentos desse pessoal estavam todos equivocados em relação ao que Jesus falava. Porque esse pessoal acharam que eles eram os porta-vozes de uma... A Blavatsky veio para trazer a nova era, então ela abriu o mundo do ocultismo. O Samael Van Veor, que se disfarçou de cristão para fazer os seus ensinos, pegou somente os textos de Pista Sofia e acabou. Tá? Eu, por sinal, não gosto nada dos comentários que ele faz do Pista Sofia. Nada, nada, nada. Ele, por sinal, ele não explica zorra nenhuma. Ele só faz confundir a cabeça das pessoas. Tá certo? Então, aguarde a gente no próximo vídeo. Até logo. Forte abraço.